Então, Pablo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito contente de poder contar com você, um privilégio para nós. É, Pablo Nunes é doutor em ciência política pela UERJ e é diretor do SESEC, Centro de Estudos em Segurança e Cidadania. Ele conduz a pesquisa, o projeto, o Panóptico e a rede de observatórios da segurança. E o foco do Pablo são alguns temas e algumas questões que nos afligem, né? Segurança pública, novas tecnologias, combate ao racismo e redução da letalidade policial. Pablo, essa entrevista está inscrita num conjunto de levantamentos e esforços também de divulgação, ampliação de rede de interlocução da pesquisa que eu conduzo na Cátedra Patrícia Scioli, com o apoio da FAPERJ. A Cátedra Patrícia Scioli se inscreve no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ. Nós contamos com o apoio da FAPERJ. E o tema geral, o título da pesquisa, muito próximo dos temas de seu interesse, o título é Segurança Pública, Concepções Policiais sobre Justiça e o Veto aos Direitos Humanos. Esse é o título geral. E eu começo usando uma pergunta quase infantil, sabe? Muito simples. Aquelas perguntas que as crianças fazem, e às vezes nos pegam de surpresa, porque são as coisas tão óbvias, banais, ou a gente nem se preocupa em pensá-las de fato, porque elas são mais ou menos incorporadas ao nosso vocabulário e se naturalizam. Mas acho interessante que, às vezes, daí surgem alguns caminhos, podem se desdobrar em outras reflexões. Como é que você definiria violência policial? Estava com medo desse tipo de pergunta, que é simples, mas que é, na verdade, muito complexa, né, e profunda. Eu acho que violência policial no Brasil, né, a partir das experiências que a gente tem acompanhado nos últimos anos, ela cada vez mais tem se configurado como uma ferramenta de controle e de gestão de populações, né? Populações essas que teimam, né, em continuar existindo, sobre as quais muitas vezes o Estado não se apresenta, né, no sentido de garantir direitos, mas que, por existirem, por continuar a existirem, também são vistas, né, como empecilhos ou como algo fora do lugar para uma determinada ordem imaginada, pensada ou desejada, né? Então, não à toa, essa violência ela vai ter a sua localização mais frequente nas favelas, tendo como alvo prioritário pessoas negras, na sua maioria jovens, na sua maioria negras, né, e moradores de periferia. Então, se eu puder resumir, me parece que é uma ferramenta das mais vis, né, de controle desses territórios e de manutenção dessa população e desse perfil num lugar, né, de subalternização, num lugar de, de fora, né, do que poderia ser pensado como um projeto de nação ou uma sociedade desejável, né? Não à toa também, essa mesma população é que não acessa as melhores condições de trabalho, não acessa a melhor educação, e também não é aquela que figura nas produções culturais que tentam, né, produzir uma imagem positiva do Brasil, né, nas novelas, no cinema, em todas as outras representações culturais. Então, para finalizar, me parece que essa ferramenta, né, de controlar essa população que não é convidada a fazer parte dessa ideia de sociedade. E você tem acompanhado sempre como pesquisador,
como militante dos direitos humanos, como cidadão engajado nas lutas pelos direitos humanos, você tem acompanhado essa problemática que é, inclusive, também foco de pesquisas suas, da letalidade policial. Como se diz, eu prefiro dizer letalidade provocada pelas polícias ou por policiais, para evitar aquela ambiguidade. A letalidade policial pode significar também a morte de policiais, mas nesse caso a gente está Sim, focalizando a violência do Estado e, portanto, a letalidade provocada por ações policiais. E é uma luta muito difícil que atravessa décadas e a gente tem obtido, para ser otimista, um sucesso escasso, se algum, né? Porque, a rigor, os números que são indicativos desse fenômeno permanecem altíssimos, por isso tantas vezes a gente fala no genocídio de jovens negros, né, de jovens pobres. sim, E há um fato, um tipo de fato, eu queria te ouvir sobre isso, que, que está inscrito nas operações policiais como uma modalidade de violência ou de violação e que muitas vezes é negligenciado. Eu não vou dizer nem pelo Ministério Público, que o Ministério Público tem negligenciado até os assassinatos, as mortes, as execuções extrajudiciais, né? A despeito dos esforços de alguns e algumas procuradoras e promotoras, etc., mas aqueles que lutam contra a maré, né? Mas o Ministério Público tem negligenciado e, nesse sentido, tem sido cúmplice, né, por ação ou omissão de todo esse processo perverso. Mas muitas vezes nós também, nas denúncias, embora façamos menção a isso, deixamos no segundo plano, até porque efetivamente o plano superior tem de ser da vida, né? É o bem supremo. Mas eu estou me referindo às invasões de domicílio e as atitudes de verdadeira pilhagem, né, que frequentemente acontece no interior das casas, como uma espécie de grande teatro de humilhação, não é, Pablo? Porque muitas vezes não há nem referência à busca de suspeitos, não há absolutamente nenhuma possível justificativa prática. É um exercício de poder e de humilhação, quebrando-se objetos, invadindo-se ali as gavetas, abrindo-se a geladeira, se alimentando. E, enfim, há casos, você conhece muito bem, que são tenebrosos. E às vezes eu fico pensando que, assim como o Al Capone acabou preso por um problema com o fisco nos Estados Unidos, apesar dele ter sido responsável por tantos crimes e comandar a máfia, foi pego por um tropeço, né, com o fisco. é, Talvez, se a gente focalizasse, insistisse com muitos detalhes nesse fato, nesse conjunto de fatos, talvez a gente obtivesse algum avanço, porque as argumentações, as justificativas todas para a violência policial não tem como alcançar uma cena dessa, né? sim. O que que você pensa dessa hipótese e o significado dessa invasão domiciliar como parte do exercício dessa violência policial? Pois é, a invasão, né, de domicílios e a pilhagem, né, o roubo e às vezes até o consumo, né, de comida de geladeira, ele tenha ficado muito de lado, né, quando a gente fala sobre o impacto das operações policiais. A gente no SESEC tentou, numa das rodadas da pesquisa Drogas Quanto Custa Proibir, tentar mensurar esse impacto nos territórios que está para além dessa violência que vitima, né, jovens negros, está para além dos impactos na educação, que também foi alvo de um dos relatórios nossos, né? O quanto que estudantes perdem, né, a possibilidade de desenvolverem plenamente, né, seu processo de educação num contexto de violência armada. Está para além também desses impactos da saúde, né, o quanto que uma população inteira fica, né, à mercê e vulnerável, né, à violência armada e o quanto que isso produz de depressão, de ansiedade, né, e de outros sintomas físicos, né, que acabam afetando essa população. E aí a gente foi olhar no último, na última rodada, os impactos para o território,
né, quem vai a favelas, né, e costuma, né, frequentar esses espaços, em algumas das áreas é muito notável quanto que a violência de uma operação policial fica marcado não só nas paredes, né, das habitações, mas também nos veículos, em toda a infraestrutura urbana, né, dessas favelas. E o que que acontece, né, nesse processo, né? Pessoas que perdem todos os seus pertences, muitas vezes as casas ficam completamente inabitáveis, né, por conta de um processo eh, de operação policial violenta, de uso muito agressivo, não só de armas de grosso calibre, mas também de veículos blindados que muitas vezes saem arrastando tudo, né, que vê pela frente. Né? E esse lado, né, de tentar entender nesses impactos parece fundamental, porque vai fazer uma discussão de outra frente, né, tentando atingir um tipo de sentimento, né, por parte da sociedade como um todo, de tentar se colocar nesse lugar, né? Se por um lado as pessoas não conseguem se colocar no lugar de jovens negros que são vitimados, talvez por outro, né, possam se colocar nesse lugar de terem suas casas invadidas e pilhadas, né? Não sei se você lembra, mas um último caso desse tipo de abordagem que ficou muito comentado na imprensa, né, foi inclusive, né, capturado por câmeras corporais de policiais, que foi exatamente uma festa, né, que policiais do BOPE fizeram em algumas casas de favelas, levando videogames, levando televisões, né, uma série, né, não só de eletrodomésticos e de bens de consumo ali, mas também parte de comida, né, que tinha na casa, num processo realmente muito grave, né, e muito vil mesmo, né? Que chama atenção. E para além das imagens, as câmeras também capturaram um pouco do diálogo entre os policiais que estavam fazendo aquele saque, né? Mostrando exatamente o tipo de comemoração, né? O tipo de escárnio, né? Que esse processo também produz. Mas acho que mais relevante, né, do que esse processo todo, obviamente era muito relevante, mas me chamou muito a atenção que quando saíram essas imagens, há um perfil. Eu agora não me lembro necessariamente se foi o perfil do BOP ou se foi o perfil de algum batalhão da Polícia Militar, publicou uma postagem no Instagram justificando aquele processo de pilhagem, aquele processo de roubo, aquele processo de invasão, como sendo a premiação da guerra, né? Ligando a um processo que é conhecido, né, em contexto de guerra, né, da pilhagem, né, de populações que são submetidas e que perdem, né, a guerra contra um inimigo de fora, como sendo esse processo que eles conduzem nas favelas e periferias, né, nesse roubo, né, que é feito às populações de favelas. Então, não só para Desculpe, mim. Pablo, Desculpa. perdão, você tem acesso a essa Tem. postagem? Acho que Tem? eu consigo acessar. Eles apagaram, né? Eu acho que Uhum. depois o que fica também muito interessante, né, para a gente pensar um pouco, porque a postagem foi tão grave, né, e mostrou um grau de perversidade, assim, tão inimaginável que a polícia teve, né, sentiu a pressão e teve que pagar aquela postagem, mas, salvo engano, tem publicações, né, na imprensa que salvaram e fizeram a materialização dessa postagem. Então, acho que esse processo, né, acho que mostra a naturalização que as polícias têm não só, né, desse processo, mas o que que esse processo significa como um todo, né? O entendimento de que é uma guerra, né? O inimigo interno, né, que são os moradores de favela, né, o jovem negro de favela, sobre o qual, né, não é só necessariamente importante, fundamental e a razão de ser das polícias né, combatê-los, mas também, né, pilhá-los, né, quando, né, eles perdem a tal batalha, entre muitas aspas. Então, sem sombra de dúvidas,
não só se naturalizou, mas faz parte agora da própria lógica do que são as operações policiais para a polícia, né, entender esse processo de invasão, esse processo que se naturalizou de maneira muito banal, né, no Rio de Janeiro e que, sem sombra de dúvidas, precisa, né, de atenção. E, enfim, agora só para finalizar, do ponto de vista do agente, né, da organização, da instituição que deveria, né, se interessar por isso, o Ministério Público, de fato, né, não é só omisso, mas também, de certa maneira, essa omissão é partícipe, né, desse processo, né? Não há, no meu entender, até o momento, nenhuma investigação, nenhum interesse sistemático, né, de promotores para tentar entender esse processo, né? Tampouco a gente tem visto a Defensoria Pública ser empoderada para fazer esse diálogo, né? Eu lembro que alguns anos atrás, a ouvidoria da Defensoria Pública fez um processo de escuta de territórios e que um dos pontos era exatamente tentar entender e mapear essa invasão domiciliar por parte de policiais, né? E a gente conseguiu ter ali por parte da ouvidoria da defensoria um primeiro mapa, né? Do quanto que há uma constante, né? Em que é utilizada essa ferramenta, né? De humilhação da invasão de domicílios. Mas depois disso, isso não retornou em ações mais estruturadas, né, para tentar entender esse processo. Então, sem sombra de dúvidas, é uma nova camada, uma camada extra, não só de fortalecimento dessa ideia de guerra, né, ao inimigo interno, mas também uma camada também de perversidade, né, nesse processo. E, Pablo, uma pergunta que é necessária, mas que é, a rigor, quase impossível de responder. Mas eu conto com o seu esforço de imaginação, de reflexão, porque a gente tem de ser cético, porque a realidade nos impõe esse ceticismo diante, né, de tudo que a gente já enfrentou e continua enfrentando, mas a gente sempre guarda, pelo menos eu faço esse esforço, um espaço, para usar uma palavra assim, vulgar, mas significativa, esperança em mudança, uma expectativa histórica de transformação. O que que você acha que deve ser encaminhado para a reversão desse quadro? Eu no, acho que no ano passado, acho que foi, se não me engano, no ano passado a gente esteve em alguns lançamentos de livros, né, da Cecília Oliveira. E a Cecília é uma querida, né, jornalista muito afiada na análise do que há de mais profundo e obscuro, né, na segurança pública, né? Ela se embrenha nesse jornalismo investigativo muito profundo, né, nas raízes do problema da segurança pública. E quando ela se dá, né, conta da tamanha imbricação entre, né, as forças políticas, as forças do Estado com grupos criminais, ela chega à conclusão de que não há jeito, né, de que não há saída e de que não há solução ou possibilidades de esperançar um futuro diferente, né? E eu gosto muito, né, da sua resposta a ela, né, nesses lançamentos, de que se não houvesse esperança, não haveria livro, né? Não haveria impulso da Cecília, né, de um trabalho dela de continuar produzindo, né, se não houvesse certa esperança, se não houvesse algum lampejo, mesmo que fraco, mesmo que às vezes sem sentido, né, nesse processo todo. E eu peguei isso para mim, porque de fato, às vezes a gente fica tão assoberbado, né, com o que acontece, e ainda mais, né, em se tratando do Rio de Janeiro e dos últimos acontecimentos que ocorreram no final do ano passado, com a chacina do Alemão, que, de certa maneira, destampou algo que a gente nem sonhava, né, em que pudesse ser possível, né, no Rio de Janeiro. E aí, a partir dessas realidades, às vezes é difícil de pensar, né? Mas se eu continuo trabalhando, se eu continuo tendo âmago para produzir pesquisa, diálogos, debate, alguma esperança há. E eu acho que tem, né, um processo importante para a gente conduzir,
né? E aí é uma tarefa gigantesca, né? E me parece que, em primeiro lugar, é necessário e fundamental que se haja uma mudança política, de orientação política, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados que têm enfrentado esse problema de maneira muito grave, como, por exemplo, agora é o caso da Bahia, né? Que é um comprometimento público dos governantes, daqueles que a gente escolhe para governar os nossos estados, de não aceitar a violência policial como uma ferramenta, como um instrumento cotidiano das polícias, né? A gente está para publicar um relatório sobre violência policial e a gente chegou a uns dados da Bahia de que dos 365 dias do ano passado, de 2025, 340 tiveram mortes cometidas por policiais. A gente está falando de uma ferramenta cotidiana mesmo, né? Algo que quase que um instrumento básico, né, da atividade policial, quando a gente sabe, né, que as melhores práticas internacionais dizem que o uso da violência é o último degrau de uma escalada, né, de uso da força. Né? Então, em primeiro lugar, é preciso que haja um comprometimento público dos governantes. Né? Se não há, né, e todas as experiências do Brasil de redução da letalidade policial dizem isso, né? Se não há, né, um governador empenhado nesse processo, simplesmente não há política que dê conta. A gente viu esse processo também de maneira muito visível no caso de São Paulo. Né? São Paulo, no ano de 2020, iniciou o processo de uso das câmeras corporais e houve uma redução muito expressiva, muito importante de letalidade policial, né, de letalidade causada por policiais no estado de São Paulo, que significou, né, não só o uso das câmeras, mas também um programa para o controle da letalidade policial, ou seja, tinha um governador interessado nesse processo, e a partir do momento em que há uma mudança em 2022 desse governo, né, que há um direcionamento já na campanha de que as câmeras corporais não seriam mais um instrumento, entre aspas, para dificultar o trabalho policial, né, que muitas vezes trabalho policial é lido como uso da violência, né, a gente tem uma reversão total. São Paulo continua com as câmeras corporais, mas a gente voltou aos patamares de letalidade policial que a gente vinha antes do processo de utilização dessas câmeras. Então é importante que a gente tenha uma mudança política, né, de orientação política em relação à letalidade policial. Eu acho que em outro. A gente já falou desse ator, né? E me parece relevante e fundamental continuar chamando ele para o debate, que é o Ministério Público, né? Há uma total omissão do Ministério Público em relação a essas mortes, né? Não só essas mortes, né? Na investigação dessas mortes que ocorrem cotidianamente nos estados, mas também de pensar, né, o Ministério Público também se furta a pensar na política pública de segurança de uma maneira geral, né? São poucos os promotores, né, que se dedicam a pensar, tá bom, quais são os objetivos e as métricas e as metas, né, dessa política pública de segurança? Existem? Como é que está sendo feito o processo de acompanhamento dessas métricas? Né? Quais são os ajustes possíveis, né, de serem realizados, né? Pouquíssimamente a gente vê, né, o Ministério Público não só fazendo esse controle concentrado, né, da ação policial, mas também esse controle mais difuso, né, das políticas públicas de segurança de uma maneira mais geral. Aqui no Rio de Janeiro, a gente viu em pesquisa em parceria com o Fórum Justiça que menos de 4% das mortes cometidas por policiais são alvo de qualquer tipo de investigação, né? Resultam em algo, né? Seja condenação, seja denúncia, na verdade, ou seja arquivamento, né? Um índice totalmente incompatível com a presença e a importância que o uso da letalidade policial, né, o uso desse instrumento tem no cotidiano da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Mas, para finalizar, me parece, e cada vez mais, que esse esquema, né, esse desenho institucional, né, que está na Constituição me parece insuficiente,
né? Os ministérios públicos não são, né, não conseguem, pelo menos do meu ponto de vista, dar conta mais do que é, né, a segurança pública e dos desafios que a segurança pública tem enfrentado nos últimos anos, não só desafios do combate à criminalidade, mas principalmente do controle e do controle externo da atividade policial. É, os desenhos, né, das organizações, das instituições, né, parceiras do Ministério Público, que deveriam ser parceiras do Ministério Público nesse controle, que são as ouvidorias e as corregedorias, também não são suficientes. As corregedorias, por uma lógica muito clara, né, de que ser muito difícil de que um órgão interno às polícias consiga, de maneira eficiente, produzir controle, dos seus pares. Né? Muitas vezes, policiais que estão na rua vão para a corregedoria e vice-versa, né? E isso acaba vulnerabilizando essas pessoas no controle efetivo dos seus pares, mas também as ouvidorias que têm ficado muito expostas a articulações e questões políticas próprias dos estados, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente nem, bom, eu, por exemplo, eu nem sei quem é o ouvidor de polícia, nem sei se existe. Essa figura virou algo, nas últimas décadas, assim, algo como quase folclórica, né? Ninguém sabe muito bem o que acontece no Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, a gente teve um ouvidor muito importante, recente, né, que inclusive foi muito relevante, né, e teve uma atuação fundamental durante a Operação Escudo e a Operação Verão, que foi as operações recordes de letalidade policial em São Paulo, mas foi mudado a partir dessa nova gestão e tudo, né, voltou ao que era antes, né? Então, acho que essas instituições, né, esses órgãos, né, eles são também insuficientes. E me parece, né, para finalizar, que é importante colocar a sociedade dentro do controle externo da atividade policial. É, deixar somente com o Ministério Público me parece insuficiente. As corregedorias têm um desenho que não dá incentivos para que haja um controle efetivo. As ouvidorias ficam muito aquém. É necessário construir outra instância que inclua a sociedade nesse processo, né? Para que a gente possa, de fato, né, construir soluções que coloquem, né, as pessoas no centro, né, dos interesses e da condução dessa, que é uma atividade fundamental e importante, e que, infelizmente, tem sido cada vez menos escassa, mais escassa, né, no Brasil, que é o controle das forças policiais. E para que ninguém pense que nós estamos exagerando ou simplesmente jogando com a retórica, vai aqui um número que eu sempre cito, eu vou acompanhando ano a ano, de 2003 a 2025, inclusive, nós tivemos 23.159 mortes provocadas por ações policiais. 23.159. Eu acho que o número fala por si. A gente sempre tem muito cuidado na utilização dos números, porque eles tendem a homogeneizar situações humanas tão diversas, tendem às vezes a atropelar a experiência humana a qual se refere, que é muito mais densa e complexa do que um número pode indicar, mas às vezes os números são importantes, né, para sinalizar a magnitude, a extensão, a profundidade do desafio que está posto diante de nós, né? Isso aí é inominável, né? Então, a nossa preocupação, o nosso interesse tem um objeto muito concreto, né? E desculpe aqui uma intromissão sonora aqui. Pablo, um- uma questão que dilacera o coração da gente e que a gente tem que se colocar, porque implica contradições muito graves e dificuldades extraordinárias. Se nós tivéssemos de um lado a sociedade e de outro o Estado conduzido por lideranças fascistas ou proto-fascistas, neofascistas, o que seja,
seria certamente mais fácil, porque a sociedade é poderosa, né? E a sociedade, inclusive, participa de mecanismos de delegação de autoridade, de poder e tal. O problema é que a sociedade também ela acolhe perspectivas que acabam endossando a barbárie, né? Então, há setores sociais, e não são poucos, não são pequenos, vamos lembrar que a gente está falando de um Estado que elegeu governadores bolsonaristas, né? Nós estamos falando de um Estado que se divide no aplauso. A gente sabe que aqueles números apresentados depois da chacina do Alemão e da Penha eram números inflacionados por alguns vieses na própria formulação de perguntas, pesquisas subsequentes desconstituíram aquele quadro inicial, mas ainda assim nós sabemos que há uma presença muito forte do apoio à violência policial, né? E isso coloca para nós alguns dilemas. Por exemplo, você diz, a sociedade tem que ser convocada porque o Ministério Público não está cumprindo a sua missão institucional, não é o seu papel de exercer o controle externo da atividade policial. Perfeito, é isso mesmo. O Ministério Público, por negligência, ou por cumplicidade ativa, tem sido parte desse problema. E, é claro, a sociedade tem de estar envolvida, mas, por outro lado, quando a gente pensa de que sociedade nós estamos falando, nós estamos diante de uma situação difícil, não é, Pablo? Porque uma coisa é incorporar ao controle externo as entidades que estão mobilizadas na defesa dos direitos humanos. Outra coisa é pensar na sociedade com alguma representatividade presente nesse controle. Não necessariamente isso resolveria o problema, ou sequer reencaminharia, não é? Uhum. Então, eu não estou discordando de você, ao contrário, eu acho que é política, em última instância, até porque a gente vai ter de passar pela política para operar qualquer transformação, mas estou trazendo mais um pouco desse veneno, né, para o nosso remédio. Ele Sim. está de acordo? Que é um problema, né? Como É é um que você grande vê isso? problema. Eu concordo totalmente com você, Luiz, mas eu fico pensando muito sobre o Ministério Público também, né? Não, claro. Como o Ministério Público é parte, né, também dessa sociedade, mas é uma parte muito específica também, né? Uhum. Eu sempre me choco com os levantamentos sobre o perfil do Ministério Público, né? O SESEC fez uma pesquisa lá em 2016 ou 2015, salvo engano, sobre o Ministério Público, né? Principalmente sobre o perfil dos promotores, mas também sobre a sua atuação. E é uma instituição completamente masculina, completamente branca, completamente vinda, né, de setores mais abastados da sociedade, né? Recentemente, eu acho que, salvo engano, também foi no passado, a Ludmila Ribeiro, da Federal de Minas Gerais, conduziu uma pesquisa que atualizou esses dados, né? E é muito impressionante como teve pouquíssimas mudanças 10 anos depois. O Ministério Público continua majoritariamente branco, tem um pouquinho mais de mulheres, mas uma mudança muito tímida, e a proporção de negros continua também muito aquém, né, do que a gente deveria constar. Então, me parece, né, que esse Ministério Público precisaria, né, de um outro ente que pudesse fazer força, pressão, para que ele se mexesse em relação a essa questão do controle externo, né? No levantamento do SESEC, a gente encontrou um número, salvo engano, de 7%, era menos de 10% de promotores que diziam que se dedicavam ao controle externo da atividade policial. No levantamento da Ludmilla, esse número reduziu pela metade do que havia sido encontrado. Então, veja, a gente em 10 anos aumentou exponencialmente a letalidade policial, com os números que você bem disse, né? Mais de 20 mil
mortes nesses últimos anos, né? Apenas cada ano a gente tem mais de 6 mil mortes produzidas. Bahia com essa explosão imensa de mortes, né, que foram registradas nesses últimos 5 anos, né? Esse aumento que superou o Rio de Janeiro, né? Que historicamente sempre teve a polícia mais letal do Brasil. Mas o Ministério Público, né, os promotores têm se dedicado menos a esse controle E externo da atividade policial. esse estudo ao qual você se refere, da Ludmilla, diz respeito só a Minas Gerais ou ao Brasil? Brasil, E o de Brasil. vocês, e o de vocês, o SESEC Também também. era Brasil, sim. Certo, certo. A Ludmilla esteve nesse projeto do SESEC, e aí ela, no ano passado, fez, salvo engano, com a Fundação. Esqueci o nome. Mas foi a Casa de Rui Barbosa. Ela publicou pela Uhum, Casa de Rui Barbosa esse levantamento atualizando para o Brasil. uhum, uhum, É, Então, acho que chama muita atenção, né? Porque, veja, tem também um problema de identificação, de reconhecimento, né? Me parece sempre muito difícil, né? Que esse perfil se sinta muito, não se sinta diretamente, né? Influenciado ou sensibilizado, né? Por conta da uhum. tragédia que acontece nas favelas do Rio de Janeiro. Sem, Então, sem dúvida, né, Pablo? Desculpe interrompê-lo, mas só uma questão para que você continue. Eu estou em absoluto acordo, é evidente que isso tem que acontecer, tem que haver uma abertura dessas instituições para que elas se tornem mais representativas, né, da sociedade. Então, a gente precisa de políticas afirmativas, precisa de cotas, precisa de políticas ativas para remodelar, desde o Supremo até o sistema de justiça e o Ministério Público, a Defensoria, sem dúvida nenhuma, acordo 100%. Acontece que, se você estudar o voto no Rio de Janeiro, você vai verificar que há também houve manifestações majoritárias na direção da ultradireita, dessas posições mais extremadas e perversas sim. que sustentam a violência policial. Portanto, isso não anula a necessidade de que a gente lute por mais representatividade, mas indica que isso não será suficiente, né? Não, totalmente. Quando eu penso em incluir a sociedade no controle externo da atividade policial, eu penso mais numa estrutura de conselhos, conselhos que possam ser representativos da sociedade e que possam estar dentro desse sistema. Eu acho que não é necessariamente uma substituição do desenho tal como ele está nesse momento, né? Mas um fortalecimento desse sistema com a inclusão de uma instância que poderia, de certa maneira, fazer pressão para que o Ministério Público faça seu papel, que as corregedorias façam seu papel e que as ouvidorias façam seu papel. Acho que agora tem um desenho muito, não só muito disperso entre instituições muito encapsuladas em si mesmo, mas também muito desarticulada, né? Sem uma certa é, permeabilidade, né? Em relação a algumas demandas. Acho que bom, é muito difícil. Eu estou falando agora, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Já que você chamou a atenção pro caso do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a atuação no controle externo é uma coisa é, triste, né? Depressiva quase, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro foi o responsável há anos atrás por produzir um evento chamado Bandidolatria, né? Então me Uhum. parece também que seria interessante uma pesquisa, né? Adoraria ter uma pesquisa em relação a isso, em comparar o espectro político dos promotores do Rio de Janeiro com o espectro político do Estado, né? Mas, sem sombra de dúvida, me parece que ampliar um pouco as possibilidades de entradas, né, um novo ator para talvez mobilizar esses entes que seguem, né, não só omissos, mas letárgicos, né, em relação à letalidade policial, me parece que seria talvez interessante, né, sob essa ótica de que o sistema não está funcionando, né, os promotores têm
né, as suas liberdades e autonomias profissionais, né, para desejarem, para escolherem o que irão fazer. E nesse sentido, a gente tem visto que o controle externo da atividade policial não tem sido, né, alvo, né, do interesse dos promotores, apesar da sua importância, apesar da demanda de parcelas da população em relação a algum tipo de controle, né? E para finalizar, de novo, é, talvez com mais um dado, o Sou da Paz fez uma pesquisa de escuta da população com com testagem de mensagens, né? Então, perguntou: você quer mais polícia? Ou você acha que deveria ser investido mais dinheiro em botar mais polícia na rua, mais operação policial? Em correlação com uma outra mensagem que é eu gostaria que a polícia fosse mais bem treinada, né? E majoritariamente a população escolhe por uma polícia mais treinada, né? Então eu acho que me parece que tem possibilidades ali de construir soluções de segurança pública que levem, né, a sociedade para um contexto de menos uso da violência, que a população aceitaria ou que a população subscreveria, né, essa agenda, né? Não é uma agenda por menos polícia ou não é uma agenda necessariamente colocando em xeque o trabalho da polícia, mas uma agenda talvez por melhorias na formação ou melhorias no sentido de colocar a polícia em um enquadramento mais democrático, né? As pessoas ficaram completamente consternadas com o processo de pilhagem que foi demonstrado pelas câmeras corporais. Me parece que nessa chave poderia ser disputado com a população. E aí eu acho que é um processo de disputa mesmo, né? Por mais que seja difícil, e nesse processo em que a gente está vendo uma radicalização da sociedade, né, em termos de um desejo, né, por vingança, né, por morte, muitas vezes por uso da violência, mas me parece que é o trabalho nosso, né, disputar com a sociedade esses sentidos, disputar também essas brechas que se abrem em determinados casos, né, para que a gente possa conseguir avançar, né, em políticas menos violentas, né, que nos tirem desse caminho, né, que é um caminho que infelizmente está não só continuando, mas me parece que nos últimos anos tem se aprofundado, né, de maneira muito temerária. Eu concordo inteiramente com você, Pablo, e foi ótimo você lembrar a pesquisa experimento, né, do Sou da Paz, porque é uma pesquisa, mas é um experimento também, Sim, e é sensacional, porque quando você oferece um repertório alternativo, as pessoas tendem a se posicionar de uma maneira muito mais razoável, né, sim, razoável tomando como critério de referência, digamos, os mandamentos constitucionais que nos sim, regem, né, princípios fundamentais, elas tendem a sim, atuar, a pensar de uma maneira muito mais razoável do que nós tenderíamos a supor que acontecesse. E as sim, pesquisas, então, muitas vezes são cúmplices também da reprodução da ideologia que predomina, né? Porque reduz os repertórios e coloca o morador diante de opções que, que, que tendem a conduzi-lo, né, a certa conclusão. E, claro, as instituições são espaços de luta, né, de disputa, total. né? Então, vendo assim, a gente não se ilude e, ao mesmo tempo, encontra caminhos, né, para evitar a idealização das instituições como se elas fossem mônadas ou unidades pétreas, né? E como se elas Sim, funcionassem no éter, no abstrato, né? Então, sim. isso é muito importante. Uma última questão, um dos seus focos de interesse são as tecnologias. Eu acho isso muito importante porque abre para um universo de problemas. O que que você tem estudado, tem pesquisado, de que modo esse objeto se articula com as nossas preocupações expressas até aqui, né? Ótimo. O tema da tecnologia, eu e Silvia Ramos, né, minha companheira lá do SESEC, a gente, enfim, tem discutido muito conjuntamente, né, porque Silvia
tem textos e análises muito importantes, né, e que foram formativas para mim em relação aos diferentes tipos de policiamento, diferentes tipos de tendências, né, na segurança pública nas últimas décadas, né, e a gente está chegando à conclusão de que agora se abre, né, depois do policiamento de proximidade, depois do policiamento orientado a respostas, toda a questão do CompStat, né, aquele policiamento orientado por indicadores criminais e hotspots e tudo mais, a gente chegou, de certa maneira, é o que a gente defende, numa nova tendência, num novo tipo de policiamento, que é um policiamento orientado pela tecnologia, né? Hoje, boa parte do Brasil tem experimentos com tecnologias, alguns deles muito bem exitosos, outros com novas camadas de problemas, mas o que chama atenção é que as tecnologias, elas, em sua maioria, infelizmente, têm servido mais para produzir uma nova camada de opacidade que nos afasta das causas e das raízes, né, dos nossos problemas, do que soluções mágicas, né? Eu digo isso muito pensando no caso das câmeras de reconhecimento facial. Essas câmeras de reconhecimento facial, elas são nutridas com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, ou seja, pessoas procuradas pela justiça, né, que já foram condenadas, e a partir de algoritmos, ela pega imagens desse Banco Nacional de Mandados de Prisão e tenta encontrar essas faces nas câmeras, né, nas imagens capturadas pelas câmeras espalhadas em ruas, em estações de metrô, em estádios, né, pelo Brasil afora. Esse processo, no início da sua adoção mais ampla, né, que começou em 2019 aqui no Brasil, esse processo foi muito bem visto por setores como os nossos, né, progressistas, né, que pensam a segurança pública há muito tempo e que identificam um viés racista no policiamento cotidiano das polícias, tanto militar quanto civil, do Brasil, né? Então, em certo sentido, essa tecnologia mágica, essa IA, esse algoritmo, ele retiraria do policial a discricionariedade de decidir quem ele iria abordar. E, magicamente, nós diminuiríamos, né, o perfilamento racial e a violência das abordagens policiais. Ora, ocorre que, na verdade, as tecnologias, elas não são mágicas, né? Elas são produtos do engenho humano e, por isso mesmo, totalmente eivadas de preconceitos, de vieses, de discriminação, né? Então, a gente tem um contexto em que essas câmeras elas são colocadas, mas que 90% das pessoas que são alvo dessas câmeras são pessoas negras e presas por crimes totalmente sem violência, né? A gente cada vez que sai um indicador do levantamento dos tipos de crimes cometidos, né, a que cometeram, né, as pessoas identificadas por câmeras de reconhecimento facial, eu me espanto, porque a grande maioria é devedor de pensão ou furto, né, sem uso de violência, e no caso lá em 2019, quando eu me dediquei a analisar esses casos, tráfico de pequenas quantidades de droga, que à luz da nova decisão do Supremo talvez nem fosse mais enquadrados como traficantes, né, como eram naquele momento ainda. Então, o perfil é o mesmo que né, que está totalmente super representado nas cadeias, né? Um perfil totalmente em diálogo, né, com aquele perfil que a gente já sabe, né, que são os que vão entrar, né, e vão ser colocados no sistema penitenciário. Então, a gente tem uma nova camada, né, de problema. A gente não só continua com o processo de encarceramento em massa, mas, de certo sentido, a gente aumenta ainda mais um processo de encarceramento que visa pessoas que não cometeram crimes com uso de violência, né? Há um certo aprofundamento a partir do uso dessas câmeras de reconhecimento facial. E também, nesse sentido da tecnologia ser um dificultador da gente construir soluções para os problemas, eu acho que as câmeras corporais, né, são talvez um exemplo mais bem acabado.
As câmeras corporais produziram um efeito super importante em São Paulo, em 2020, 2022 até. Só que a gente, né, enquanto sociedade, não conseguiu fazer um debate sobre por que as câmeras eram importantes e quais eram as outras iniciativas que necessitavam empoderar, né, o uso dessas câmeras para que elas pudessem ter efeito. Né? O Estado de São Paulo teve um processo de construção de um plano de redução da violência em que as câmeras foram não só uma ferramenta específica, mas a sua face mais material desse processo, né? Então as câmeras elas eram apenas o pico do iceberg de uma série de mudanças que foram articuladas, né? Que eram mudança de metas em relação à letalidade policial, de um empoderamento da corregedoria, de um empoderamento da ouvidoria da polícia, de processos, né, de fluxo ali das imagens também produzidas por essas câmeras, ou seja, todo o processo que para mim me parece que é o trabalho mais importante, mais fundamental no caso do uso das câmeras corporais. Mas ocorre que, por exemplo, esse processo não aconteceu nos outros estados, né? E aí a gente viu rapidamente o Rio de Janeiro comprando câmeras corporais, né? As câmeras nas fardas dos policiais. E esse processo não significou mudança nenhuma no caso do Rio de Janeiro. A gente assistiu à chacina do Alemão, mais de 120 mortes, em que câmeras foram esquecidas, entre aspas, nas viaturas. Câmeras simplesmente não produziram imagens durante a operação e durante o cerco na Serra da Misericórdia, né, que foi onde foi formado o tal Muro do Bop, né, chamado Muro do Bop, nessa estratégia que eles adotaram nessa operação. E isso, de certa maneira, se proliferou em outros estados, né? No caso da Bahia, Bahia hoje tem câmeras corporais. Bahia está nas cabeças, né, em letalidade policial. Então, me parece que as tecnologias elas podem sim ser ferramentas interessantes e importantes para produzir uma segurança pública mais inteligente, com menos uso da violência, mais organizada e com um processo de articulação com outros órgãos mais eficiente, mais veloz, mas, infelizmente, elas têm sido usadas como narrativas, né, de modernidade, de sofisticação, que não necessariamente se desdobram em modernidade e sofisticação do trabalho policial, e também como uma certa censura, com um certo interrupção do diálogo sobre determinadas questões que são as questões mais importantes, que são a governança desses sistemas, né? Esses sistemas vão ser utilizados, mas tá bom, mas qual é o fator humano, né, que vai dar subsídio para que essa ferramenta possa operar, né? Que é exatamente o que mais importa quando a gente fala sobre tecnologias, né? Então, se por um lado as tecnologias elas estão sendo compradas às milhares, e aí a gente não precisa nem necessariamente discutir o quanto de corrupção e quanto de desvio de dinheiro, né, essas tecnologias também têm possibilitado nesses últimos anos, mas focando na política pública, me parece que elas atualmente têm servido como respostas fáceis às demandas da população por mais segurança e por mais proteção, e infelizmente têm nos afastado dos debates mais importantes que são mais humanos, né? São demasiadamente humanos e não necessariamente tecnológicos. Ótimo, ótimo, excelente, Pablo, muito obrigado. E como você disse, essa construção em São Paulo culminava com a Câmara É, Corporal, né, e pressupunha todo um conjunto de iniciativas que preparavam a utilização da Câmara já num esforço de redução da brutalidade letal das polícias. Qual foi a primeira medida do governador Tarcísio quando assumiu e quando convidou o seu secretário de segurança, né? Qual foi a primeira medida? Justamente afastar todos aqueles comandantes ou aquelas lideranças policiais que estavam conduzindo reformas, todas elas, né? sim, E a sinalização todos captamos e os policiais também, né? sim, Muito claramente. sim.
Mas excelente, Pablo, que bom. E, Luiz, se você me permitir, Sim, né, a claro. sinalização de Tarcísio começa na campanha, o que já começa a Uhum. apontar, a partir do momento em que se vê que ele é um candidato competitivo, já começa a se ver uma mudança da tendência de redução da letalidade, ou seja, aquela metáfora do guarda da esquina, né, começa a fazer efeito, os policiais começam a ver no Tarcísio um novo governador e começam a ter todos aqueles casos que a gente viu, né, de violência policial, mas também e aí eu acho que é muito relevante, né? Esse processo, sem prestar atenção na governança, também vai culminar na assinatura da portaria do MJ, né? O MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, constrói uma portaria, de certa maneira, entendendo ali as necessidades dos dispositivos mais técnica, mas também uma portaria pensando a governança dessas câmaras corporais para o Brasil como um todo, mas uma portaria que não era vinculante, uma portaria que era sugestiva, né? E eu acho que uma imagem bem acabada de como só adotar o dispositivo por si só, sem pensar na governança, se transformou numa certa tipo de arapuca, foi que o Derrite, esse secretário que foi sinalização, né, que foi ali o emblema de toda a mudança, né, é, de 180 graus que a Polícia de São Paulo teve, ele estava lá e tirou foto durante a assinatura das portarias do MJ, né? Mostrando que era exatamente isso. Tá bom, vocês não vão aqui ah, impor nenhuma regra de governança, então vamos apresentar a gente, né, o Estado de São Paulo como um grande defensor das câmeras, né? E de certa maneira também desarticulando as possibilidades de críticas dos setores progressistas, né? Que muitas vezes também defendem apenas as câmeras, né? Queremos câmeras. Tá bom. São Paulo do Derrite tem câmeras. O Rio de Janeiro de Cláudio Castro, agora, né, felizmente não mais, também tem câmeras, né? O que que isso significa? Essa não é a questão, né? A questão é anterior. Sim, sem dúvida. E não era vinculante também porque não podia ser, né? Porque a nossa arquitetura institucional de segurança pública justamente inviabiliza esse tipo de dinâmica, o que nos deixa sem um recurso, né, para indução disciplinada das políticas, né, nacionais. Pois é. Enfim, esse está no Mas não âmago do debate. vinculava o fundo. Eu acho que a questão do nosso diálogo com o Ministério Público, Ministério da Justiça e Segurança Pública é que o muito, enfim, muito irrisório, né? E no caso de São Paulo, nem é algo que produz muito efeito, mas a gente sabe que o Fundo Nacional de Segurança Pública, para alguns estados, é um elemento importante de indução de políticas vindas do Uhum. Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Mas a portaria, ela simplesmente não fazia essa vinculação de Ah, maneira nem tão essa forte. vinculação ao fundo. Exato. Era Aí é um nesse equívoco. sentido, mas, né? A gente sabe Aí que é no caso de um, São Paulo isso não importa, né? Porque o Estado de São Paulo uhum. não faz muito acesso ao fundo. Mas É, outros estados, inclusive que eu acompanhei de perto, é, que precisam mais desse fundo, ficaram também não necessariamente vinculados à portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, achei uma pena, assim, uma lástima. um equívoco total, um absurdo, realmente, você tem toda a razão. É, Pablo, olha, muitíssimo obrigado, parabéns por seu trabalho. Espero que essas pesquisas prosperem e que nos desdobramentos a gente volte a se encontrar ali adiante para continuar o diálogo. E a Cátedra Patrícia Scioli tem todo o interesse nesse conjunto de temas, de dilemas, né? A cátedra foi criada em homenagem à memória da Patrícia, que acabou perdendo a vida por cumprir o seu dever. É alguma coisa extraordinária, né? Você sendo um membro da instituição, uma magistrada, cumpre o seu papel e é assassinada por isso, né? E é assassinada por policiais e não quaisquer policiais. Enfim, a história da Patrícia nos remete para o coração do nosso grande desafio e nos levam de volta para o debate que vai sempre ser retomado. Muito obrigado, parabéns, tá, pelo trabalho. Um grande abraço, Pablo. Vou interromper então aqui a gravação, tá bom? Beleza.
Tá ótimo, Luiz. Eu que agradeço.